Uma outra pergunta que temos aqui é como o UiPath está estruturado atualmente. Na verdade, a gente pode responder isso nos baseando na própria estrutura da UiPath, mas basicamente todos os grandes players do mercado de RPA que desenvolvem aplicações para automação de processos, eles usam uma estrutura bastante similar nos seus produtos, então, nos seus produtos de automação. O que muda, na verdade, são as nomenclaturas deles, e isso é natural, né? Porque cada um define um nome que vai atender às suas especificações, ao seu marketing, né? ao que ele quer apresentar chamativo para o mercado. Mas normalmente a gente encontra uma estrutura bem semelhante a essa aqui, que eu vou colocar aqui na tela. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, um desses componentes desse recurso vai ser o controlador, que seria basicamente um painel de controle que vai ser o responsável por gerenciar toda a estrutura da automação. Nesse painel de controle, né, ele vai ter ali o dashboard, nele vão ser definidos os controles de segurança, de acesso, deve ser controlada também ali a frota dos robôs, né, no parque tecnológico da própria empresa. Ali vão ser gerenciados a distribuição das licenças disponíveis. Ali também vai ser feito o agendamento da execução desses robôs num ponto centralizado, né, para que se atenda às melhores práticas. Quando a gente fala de uma empresa que precisa de um bom gerenciamento, de uma boa governança, esse então deve ser um ponto central para o registro de todos os logs, para que haja uma boa rastreabilidade e seja atendido ali toda a manutenção que seja necessária para esses robôs. No caso da UiPath, ele chama esse ambiente de orquestrador, né? Outras ferramentas, eles dão outras nomenclaturas. O segundo ponto aqui, o segundo componente que nós temos é o agent, né? Que é um serviço que geralmente, né? A gente vê isso na maioria dos players, ele é um serviço que fica em execução no sistema operacional, como um processo mesmo em execução, que fica ali em stand-by, aguardando um programa de robô para que ele possa fazer a sua execução. Então, quando há um agendamento ou disparo de uma execução para ser feita, esse agente é contactado, né, pelo painel de controle, quando ele precisa entregar, então, uma automação para ser executada. Então, é esse agente que normalmente vai ter a capacidade de interpretar o passo a passo definido na criação do robô, né, que foi desenvolvido, realizar esses passos e comunicar ao painel de controle o sucesso ou falha, enfim, os logs todos da execução daquele robô. Atualmente, falando no caso aqui da UiPath, ela chama esse componente de assistente, né, assistant, mas esse nome já teve tanta mudança nas últimas versões que saíram, esse nome sempre vem mudando, então fica difícil saber o que vão estar usando na próxima versão, né? Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que esse nome já tenha sido alterado, né? Já foi Robot, já foi Agent, agora é Assistant, então essa não deve nem ser a nossa preocupação em relação à nomenclatura. Por fim, nós temos a IDE de desenvolvimento da automação, que é o local em que o desenvolvedor escreve ou define os passos a serem realizados pelo robô, as configurações de cada um desses passos, né? No caso da UiPath aqui, esse componente ele é chamado de estúdio. Há também um componente, mas eu entendo que ele esteja muito relacionado à ideia de desenvolvimento, que seria o SPY, né? o espião, que é um software que roda juntamente com a ideia de desenvolvimento, que é capaz de extrair as informações das aplicações. Quando a gente está automatizando uma aplicação web,
Ele é capaz de trazer as informações dos elementos da página HTML para que o robô saiba exatamente qual componente que ele precisa acessar. Quando estamos automatizando, por exemplo, uma aplicação no Windows, esse SPY ele é responsável por conversar com o sistema operacional e buscar ali os componentes, as DLLs, as classes e objetos ali de Win32. Então, eu associo ele muito ao próprio IDE, mas poderia ser também, em algumas obras, a gente encontra em alguns artigos, em alguns blogs, falando que esse seria um quarto componente. Mas eu definiria como sendo esses três componentes. Quando a gente fala de RDA, por exemplo, seria Robotic Desktop Automation, uma automação mais pessoal, né? uma pessoa automatizando as suas tarefas locais, que seria uma variante mais simples do próprio RPA. A única diferença que a gente vai encontrar normalmente é que para esse tipo de automação ele não possui um controlador, né? Mas eles vão sempre ter uma IDE de desenvolvimento, ainda que seja só um editor de texto para que você possa escrever ali os seus códigos, e também o seu executor, ainda que nem seja um processo que fique em background no Windows, seja um processo que seja chamado através de um executor, né? Mas ele faria esse papel que, na verdade, é o robô. O desenvolvimento em si não é um robô, é uma aplicação que a gente desenvolve, e o robô seria esse executor que pega essa aplicação, que tem esses passos de execução e faz ali, então, as suas execuções.